Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje não consegui gravar de casa, peço desculpa a vocês aí, sempre vejo torcedor que pede para que eu grave em casa, para que fique uma qualidade melhor, mas hoje eu peço desculpas a vocês, não deu certo, né? Hoje meu dia vai ser bem corrido, apesar de hoje ser o aniversário do Brisado. O Brisado hoje tem que trabalhar, tem que fazer muita coisa hoje para conseguir estar na Serrinha hoje às 18h30 para assistir esse jogo do Goiás e comemorar essa vitória. Que o Goiás me traga esse presente e que hoje eu possa estar aí no final do jogo bem tranquilo, líder do campeonato, curtindo com a cara de todo mundo, e assim espero. Hoje o Goiás pode se tornar líder isolado, não só vencendo a partida, mas também porque o Curitiba, jogando em casa contra a Chapecoense ontem, deu uma patinada, não conseguiu vencer. Jogo duríssimo no Couto Pereira ontem, terminou sem gols, 0-0, né? E a Chapecoense desta forma ajuda o Goiás nessa missão aí de retornar à liderança do campeonato. O Goiás hoje precisa entrar em campo confiante, precisa entrar em campo consciente de que, apesar de jogar contra o Operário, é um jogo extremamente difícil. O Operário tem alguns jogadores ali, bons jogadores, né? A exemplo do Bosquilha, que é um jogador que, na minha opinião, caberia até no Goiás. Então é um time que não é bobo, né? E a gente, sabendo o nível de dificuldade que a Série B vem demonstrando, tanto para quem pega o líder, para quem pega um time que está na zona de rebaixamento, ela vem mostrando o mesmo nível de dificuldade. E hoje o Goiás precisa entrar ligadaço, né? Ontem o Mancini deu a entender que talvez não use o Gava no primeiro tempo. Durante a semana treinou com a opção de utilizar o Gava, Juninho e Marcão, né, com o Gonzalo perdendo a posição. Espero muito que o Mancini não entre com Marcão, Juninho e Gonzalo. Acho que não é o meio-campo ideal. Se por acaso o Gava não tiver condições de jogar dois tempos, que ele seja inteligente, né? Porque tem treinador que é muito burro. Espero que não seja o caso do Wagner Mancini. Porque tem treinador que o cara tem condição de jogar 45 minutos, ele coloca o cara no segundo tempo. Por que não colocar no primeiro tempo? Né? Talvez no primeiro tempo ele ajude o time, principalmente no meio campo, que é uma dos pontos fracos do Goiás, né? Que precisa de organização, precisa ali daquela bola mais assertiva. Por que não colocar no primeiro tempo e sacá-lo no segundo? Né? Se no primeiro tempo você resolve o jogo, no segundo tempo você poupa o jogador, coloca ele no banco de reservas, não tem problema nenhum. Então espero que o Goiás entre hoje com a formação. Queria muito ver o Gava iniciando a partida, né? Voltar àquela formação original que deu muito certo no início da competição. Óbvio que para dar muito certo desde o início da competição, eu acho que precisaria o Tite sair. Tite, para mim, não é jogador pro Goiás. É um jogador que, desde que entrou, o sistema defensivo do Goiás ficou fragilizado e todo mundo entende isso, né? A pessoa que vier discutir, às vezes tem gente que gosta do Tite, tem torcedor que vem falar um monte de asneira pra mim, mas venha discutir comigo. Eu sempre converso com todo mundo, debato com todo mundo, principalmente no Instagram, mas venha com dados, não venha com achismos, não. Eu gosto de discutir com dados, com números. Você pega o Tite, desde que o Goiás entrou com o Tite, todos os jogos o Goiás toma um gol, pelo menos, né? Tem jogo que toma mais de um, a exemplo do jogo contra o Amazonas, que tomou 2. Então venha discutir com dados, porque o Tite, se você for olhar os números, mesmo com toda a ruindade do Lucas Ribeiro, que apesar de ser um zagueiro meia boca, é um zagueiro mais rápido, é um zagueiro que erra, mas não tão quanto o Tite. O Tite erra muito, joga muito adiantado. Pra mim é um jogador que no máximo compõe ali o banco de reservas. E espero que todo mundo tenha entendido isso. Quando eu elogiei a chegada dele, foi justamente isso: compor um banco de reserva. O Tite, ok, jogador tranquilo, diferente do que acha o Andrinho, que acha que acertou na contratação do Tite. Então, para mim, nas próximas rodadas aí, o mais correto é que o Tite perca aí a posição, que o Tite volte para o banco de reserva e talvez o Lucas Ribeiro, já com condição de jogar aí talvez 90 minutos, seja devolvida a sua posição de titular. Essa partida de hoje, hoje alguns ingressos já foram vendidos e assim, nas últimas horas, muitos ingressos vendidos. Já chegamos à marca de 8 mil ingressos. Um jogo que aparentemente, né, a gente não esperava que ia ter um público ali acima de 8 mil torcedores. Já espero um público na casa dos 10, tá? Hoje até às 18h30, acredito que o Goiás venderá muitos ingressos.
Então já chegamos à casa dos 8 mil ingressos agora de manhã. Então você que está querendo ir para ver um espetáculo bacana, um horário bom às 18h30, vá ao estádio. Vamos ter casa cheia, vai ter a torcida apoiando o Goiás, então vamos ter um público bacana. Agora falando sobre as informações, né? Vamos atualizar as informações. Ontem o Zé Hugo, né, acabou se despedindo do Goiás. Já era um jogador que a gente vem falando que está numa pré-lista do Goiás. Hoje o Lucas Andrino, ele tem uma lista na mão de alguns jogadores, né, que o conselho de administração passou para ele, falou, cara, são negociáveis e a gente quer aliviar a folha. Então são esses jogadores, Hugo, que já foi, Lovati, Aloísio, Rodrigo Andrade, que vem recusando propostas. Então assim, cabe agora ao Lucas Andrino fazer isso mesmo, conseguir convencer esses caras a irem embora. O Zé Hugo ontem deu certo, né? Tá indo para a Ferroviária, vai disputar a Série B, né? Provavelmente confrontos contra o Goiás aí até o final do campeonato, pelo menos um, né? Então tá indo para a Ferroviária. Zé Hugo, graças a Deus, deixa o Goiás. Espero que nessa leva de Zé Hugo vá mais alguns, né? O Aloísio, o Rodrigo Andrade, né? Eu acho que seria interessante para o Goiás, até para poder ter poder de trazer mais um jogador. Para que chegue um ou outro jogador, o Goiás precisa aliviar a folha. Com a saída do Zé Hugo e mais uns dois, eu acredito que o Goiás consiga, por exemplo, trazer um centroavante para fazer sombra ali, né, ao Anselmo Ramon e quem sabe também outro jogador. Então a gente tem que aguardar aí agora o trabalho do Lucas Andrino, que parece que estava dormindo, mas parece que agora acordou, né, e entendeu que ser diretor de futebol não é somente contratar, você tem que saber também aliviar a folha para poder ter ali um poder financeiro maior para buscar outros atletas. Então, Zé Hugo foi, acredito que um ou dois ainda deve sair. Agora vai depender muito da articulação dentro do Goiás, né, que o Lucas Andrino tiver com esses atletas para poder aliviar aí esse salto financeiro. Hoje, para a partida do Goiás, espero que o Goiás vença. Vou num placar aí de 2-0 pro Goiás. Jogo difícil, mas espero que nesse aniversário eu possa estar dentro da Serrinha comemorando hoje e que o Goiás me dê o melhor presente, que é sempre a vitória e a liderança do campeonato. Fiquem todos com Deus. Após o jogo a gente vem fazendo aquela análise da partida e deixa eu ver, tem mais um recado. Hoje tem algumas promoções na Serrinha, chopp aí duplo, né? Compra um, ganha outro da Colombina. Então você que gosta de tomar uma cervejinha assim como o Brisado, corre pra lá que hoje tem. E você que me topar no estádio e quiser pagar aquela cervejinha também, tá bem aceita, tá? Presentinho pro Brisado, é só me topar lá, a gente troca uma ideia e a gente toma uma cerveja também. Então até às 18h30, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.